Fala galera, ligado aqui no canal Expresso, terminou em São Januário agorinha, Vasco empata com Lanús em 0-0, de certa forma decepciona muito sua torcida, porque a gente viu um time em campo, parece que sem forças, tentando até mais sem forças para conquistar o resultado, sem forças para fazer o gol. Vou falar dessa partida aqui, tudo que aconteceu no primeiro, no segundo tempo, a pressão que o Lanús conseguiu fazer e exercer em cima do ataque do Vasco, para o Vasco não conseguir infiltrar, mas depois que você se inscrever, deixar o like e compartilhar, dizendo que o pós-jogo do Expresso já está no ar. O Vasco hoje fez uma partida de 25 minutos de futebol competitivo, assim, competitivo no nível de querer ganhar, de conseguir pressionar o adversário com linhas altas. Esse período, eu acho que todos concordam que foi a segunda metade do primeiro tempo. O Vasco, a partir dos 20 minutos do primeiro tempo, começou a pressionar demais o Lanús com a linha alta, João Vitor e Lucas Freitas funcionando bastante nesse tipo de jogada, porque eles são jogadores velozes que conseguem fazer esse tipo de pressão, não tomam bola nas costas e assim fortalece o futebol deles, que o forte é a velocidade. O João Vitor, a gente sabe que o posicionamento dele é muito falho, quando ele adianta as linhas e joga o zagueiro para o campo de defesa, o atacante, na verdade, para o campo de defesa, ele consegue diminuir as linhas e fazer a cobertura na velocidade. Esses 20 primeiros minutos do Vasco em São Januário foram muito ruins, como quase todo o segundo tempo. Então eu só consigo salvar desse jogo, desculpem, os 25 minutos finais do primeiro tempo. Porque o Vasco, nos 20 primeiros minutos do primeiro tempo e no segundo tempo inteiro, assistiu o Lanús jogar. E se o Lanús é uma equipe de qualidade um pouco melhor, com certeza hoje, pelo cansaço e pela falta de força e disposição do Vasco, venceria a partida. O Vasco fez uma escalação semelhante, né, igual ao que fez contra o Flamengo, não poderia deixar de ser. Jogo de sábado, domingo e segunda de descanso, sem treino, só uma recuperação ali do jogo de sábado. E hoje a equipe sentiu muito o desgaste de sábado contra o Flamengo por ter corrido atrás do Flamengo o tempo inteiro. Mas a partida do Vasco não foi de toda ruim, como eu falei, o Vasco conseguiu competir contra a equipe de mediana para fraca do Lanús, uma equipe argentina, uma equipe chata, uma equipe com jogadores que sabem jogar. Esse jogador que passou pelo Curitiba é um bom jogador, o Marcelino Moreno, ele sabe jogar. Os zagueiros do Lanús, principalmente o esquerdo, já passou pelo Boca Juniors, jogador experiente. O Mendes, muito forte também, jogador que marcou bem, jogador que deu trabalho ali na parte defensiva e também na parte ofensiva ao Vasco. Então, o Vasco não enfrentou qualquer equipe, mas o Vasco jogando em São Januário, o que a torcida do Vasco imaginaria, o que decepcionou, foi que o Vasco não tomou as rédeas do jogo em momento nenhum. Como eu falei, se você pega 3/4 do jogo, que é a maior parte do jogo, 70% do jogo, o Lanús quis mais vencer o Vasco. Por mais que tivesse ali uma catimba, uma jogada mais presa, o Lanús assumiu o protagonismo. E o Vasco só conseguiu jogar a segunda metade do primeiro tempo, muito pouco. Muito pouco para uma equipe que quer se classificar para as oitavas direto. A minha opinião é que o Lanús e o Vasco vão se classificar para a próxima fase, só que o Lanús, pelo resultado agora, tem mais vantagem para se classificar em primeiro e ir direto para as oitavas. O Vasco, pelo resultado de hoje, pelo futebol demonstrado, pela fraqueza do grupo, assim, fraqueza que eu digo não falta de vontade, mas uma fraqueza física. O Vasco hoje sentiu muito rápido o jogo. Em diversos momentos a equipe do Vasco estava muito sem gás. Com a exceção do Paulo Henrique, que fez uma partidaça hoje, o Vasco estava muito sem gás no decorrer da partida. Então eu acho que vai ser o Lanús em primeiro e a tendência é que seja o Vasco em segundo, pelo menos passando para o mata-mata aí para ver se classifica para a final, enfrentando o terceiro de algum grupo de Libertadores. É mais complicado enfrentar a equipe de Libertadores, mas não é impossível. O Vasco pode sim chegar umas oitavas enfrentando um mata-mata. Não é assim o fim do mundo, mas mostra que a equipe do Vasco é uma equipe com muitas, mais uma vez, deficiências e lacunas para mudar uma perspectiva. O Lanús se posicionou no segundo tempo, se postou sabendo como o Vasco jogava, marcou o Verratti, o Vasco cruzou muita bola na área, mais uma vez tentando achar o Verratti. Quando o Vasco tentou fazer jogadas por baixo, o Nuno Moreira não teve gás, o Adson foi interceptado, o Zuccarello, que entrou no segundo tempo, sofreu faltas e o Vasco não conseguiu infiltrar. O chute do Paulinho ali no segundo tempo, que também entrou no lugar do Jair amarelado, também levou perigo, mas o único lance de perigo do Vasco foi uma bola que nem foi no gol, foi o chute do Paulinho de fora da área. Então, muito pobre o futebol do Vasco no segundo tempo, mais uma vez, como tinha sido contra o Flamengo. Claro, as equipes de Lanús e Flamengo têm qualidades técnicas abissais, diferentes, muito diferentes, e hoje o Vasco poderia sim ter conseguido tomar as rédeas e controlar o jogo da sua melhor forma, mas me passou, na verdade, a impressão de ser uma equipe cansada, uma equipe sem fôlego, que cansou muito rápido.
Então é uma pena o Vasco não conseguir ter a liderança do grupo isolada. O Vasco continua no páreo com 5 pontos. O Lanús agora tem o favoritismo para ser primeiro. O Lanús agora empatado com o Vasco em 5 pontos. Puerto Cabedelo e Melgar empataram a sua partida também. Estão na terceira e na quarta colocação. Puerto Cabedelo em terceiro e o Melgar em quarto, os dois com 2 pontos. Então, pelo que a gente vê de classificação, o Puerto Cabedelo é uma equipe muito fraca, o Melgar é uma equipe que o Vasco vai enfrentar em casa. O Lanús e o Vasco provavelmente vão decidir a primeira colocação. Aí é que entra o favoritismo do Lanús na Argentina. Então o Vasco tem uma tendência a ser segundo colocado nesse grupo, pelo menos, não ser eliminado logo na fase de grupos e passar para um mata-mata contra um terceiro de algum grupo da Libertadores para ver se consegue chegar às oitavas. Não é como eu falei, galera, o fim do mundo, mas a gente fica preocupado aonde essa equipe do Vasco consegue chegar nessa competição, porque é uma equipe que mostrou muito cansaço, muita falta de disposição para vencer o Lanús, uma equipe fraca tecnicamente, mas que sabe se postar defensivamente. Se for para tirar alguma coisa positiva, o Vasco fica o segundo jogo sem sofrer gols, e o Lucas Freitas e o João Vitor parece que estão conquistando ali um pouco mais o entrosamento e conseguindo controlar melhor aquela linha alta ali com o Piton e o Paulo Henrique fazendo o lado direito e o esquerdo. Então, de positivo, o Vasco fica o segundo jogo sem tomar gol. Óbvio que muito mais negativo, o Vasco não somar 3 pontos contra um adversário direto em casa é muito ruim. E o Vasco agora volta suas atenções para o Campeonato Brasileiro, Cruzeiro em Uberlândia no final de semana. Vou partir aqui para as notas individuais. Como eu falei, já resumindo, 3/4 do jogo, 70% da partida, o Lanús foi melhor que o Vasco. Parece que quis mais, teve mais fôlego para conquistar a vitória. Tirando aquela segunda metade do primeiro tempo, o Vasco jogou mal as outras 3 partes do jogo. Então, é uma coisa para se preocupar, porque o Vasco cansou já no segundo tempo e os jogadores que entraram descansados não conseguiram fazer a diferença. Vou partir aqui para as notas individuais de cada jogador. O Léo Jardim hoje pouco trabalho, até conseguiu fazer umas saídas de gol ali, espalmando, socando e sair jogando de lado jogadas simples. Ele conseguiu fazer, mas não foi muito exigido nos chutes do Lanús, assim, perigo. Não teve muito perigo no jogo. Tomou uma bola na trave, que se fosse gol não poderia fazer nada, nota 6,5 para o Léo Jardim. Paulo Henrique, o melhor do Vasco hoje, disparado. Paulo Henrique hoje cabeceou bola dividida, Paulo Henrique hoje puxou o contra-ataque, Paulo Henrique hoje driblou, Paulo Henrique hoje criou jogadas, Paulo Henrique hoje levou velocidade, levou perigo à defesa do Lanús. Parece que foi o único jogador ali com fôlego do sistema ofensivo, quando ele foi ofensivo, do Vasco, porque o resto parecia que estava muito cansado. Então Paulo Henrique hoje uma nota 8,5, João Vitor, ele me agrada mais fazendo linha alta, porque ele é o forte dele, a recomposição na velocidade, ele é um jogador veloz, conseguiu ganhar algumas jogadas na velocidade do ataque do Lanús, não foi muito exigido, porque o ataque do Lanús não é dos melhores, nota 7,5 pro João Vitor, nota 7,5 pro João Vitor. Lucas Freitas, como seu companheiro de zaga, também foi bem, é um jogador que sabe fazer cobertura, é um jogador que tem mais velocidade do que já zagueiros em média. O Vasco pode explorar muito essa dupla de zaga veloz para fazer linhas altas. Agora, tem que ser coordenado, não pode deixar buraco. Se deixar buraco, vai tomar gol, independente da velocidade deles. O Vasco conseguiu fazer. Muitas das vezes o Vasco fez linha alta, quando vinha o contra-ataque do Lanús, eles se recompunham e conseguiam ganhar, fazer a diferença e ganhar dos atacantes na velocidade. Nota 7 para o Lucas Freitas. Lucas Piton hoje, mais uma vez, uma partida que ele erra muitos cruzamentos, muitas vezes abaixa a cabeça. Me irrita um pouco a falta de pegada dele na marcação, mas é uma característica dele, ele não tem essa pegada de marcação. Nota 6 para o Lucas Piton. O Hugo Moura, mais uma vez, um guerreiro solitário, né? Tô cansado de falar isso nas avaliações do Hugo Moura. Cansa também, às vezes ele tenta dar umas arrancadas que, calma, não precisa fazer isso que pode deixar buraco. O Hugo Moura, nota 7, fez uma partida boa. O Jair hoje, uma partida daquele jeito do Jair, né? Lento, cadenciado, ele consegue fazer o jogo girar, mas é naquele ritmo. Se o time estiver ganhando, ele funciona. Se o time precisar de velocidade, o Jair vai atrasar a passada do time. Então o Jair hoje, pela característica dele, tomou um cartão amarelo no lance que ele foi afobado ali, numa jogada alçada por cima dele, ele deu um chute por trás, para evitar uma expulsão, o cara ele tira ele do jogo. Então ele fez uma partida razoável, nota 6,5 para o Jair. O Ryan hoje, uma partida no primeiro tempo muito boa, participando muito das jogadas ali com o Paulo Henrique, principalmente estava muito inspirado hoje. Pena não ter saído jogada de gol ali pelo lado direito, aqueles 25 minutos ali do primeiro tempo que eu falei que o Vasco foi dominante, que o Vasco conseguiu amassar o Lanús.
Uma pena não ter saído do gol nesse momento, que o Vasco realmente foi muito incisivo. Talvez tenha sido o momento de ataque de um adversário, de um time no jogo mais incisivo contra o seu adversário. Eu acho que o Vasco fez essa pressão, pena que foi só durante 25 minutos. O Ryan, aproveitando as jogadas ali do Paulo Henrique pelo lado direito, conseguiu levar perigo, com o Jair também participando. Então o Ryan hoje, eu gostei dessa mobilidade dele em campo, nota 7,5. O Felipe Coutinho hoje parecia um pouco cansado já desde o início. O Felipe Coutinho é um jogador, como eu falei, que problemas físicos, de contusão, recuperação de contusão muitas na carreira, um jogador que mesmo sendo poupado no Fortaleza, jogando um jogo muito pegado contra o Flamengo, chegou hoje cansado no jogo, não fez uma boa partida, mas também não foi péssimo, nota 6,5. Nuno Moreira parecia outro, muito cansado também, e é mais novo que o Felipe Coutinho, então eu entendo menos. Nuno Moreira tinha que mostrar mais disposição, mas assim, a gente vê que o jogador tem qualidade, um jogador que tem um passe bom, um jogador que leva perigo para o adversário, apesar de não ter velocidade. Nota 6,5, o Verratti hoje não participou muito do jogo, mas ele serviu ali como como é que eu posso dizer, um porta-voz do Vasco. Um jogo sul-americano, ele chega ali sempre na rodinha onde estão os jogadores do Lanús com o juiz, e ele, para isso, ele serve nesses jogos sul-americanos, porque ele fala o idioma, ele é um jogador que participa bastante dessas reclamações aí, pressão sobre o árbitro. Isso é importante também, por mais que não seja algo para fazer diferença durante a partida, isso também pode funcionar. Durante o jogo ele não participou muito, nota 6,5 pro Verratti também. Os que entraram, o Paulinho, um chute perigoso, o único do Vasco no segundo tempo, entrou razoável, também não entrou mal, mas também não entrou fazendo a diferença, nota 6,5 pro Paulinho. O Adson bem, puxou uns contra-ataques ali, contra-ataque em São Januário no segundo tempo, do Lanús atacando bastante, levou perigo, recebeu uma enfiada de bola ali que a zaga conseguiu cortar. Parece que é um jogador que vai ainda ajudar muito o Vasco, mas nesse momento ainda não ajuda, apesar de ser um jogador de qualidade técnica acima. Nota 6,5 para o Adson. Alex Teixeira entrou naquele ritmo do Alex Teixeira, né? Parece implicância falar do Alex Teixeira, mas ele não conseguiu dar muita criatividade ao meio, já que ele entrou no lugar do Nuno Moreira que tinha assumido a função do Coutinho, passou para o Alex Teixeira e o Vasco não teve criação nenhuma pelo meio. Então nota 5,5 para Alex Teixeira. Fábio Carille hoje, acho que ele fez o que tinha que fazer, botou os jogadores que tinha que colocar em campo, repetiu a escalação contra o Flamengo, uma partida que o Vasco tinha que vencer, decisiva, ele não podia poupar ninguém. Fez as substituições, não acho que tardiamente, eu só não colocaria o Matheus Carvalho e o Zucarello na reta final do jogo, porque eu acho que fez pouca diferença na partida, apesar do Zucarello ter tentado, mas sofreu só uma falta, não fez muita diferença. Acho que ele fez a equipe da Argentina ganhar mais tempo. Então o Fábio Carille hoje deu esse mole e botou essa substituição no final que eu não faria, essas duas alterações, mas eu acho que ele está tentando fazer o que ele pode com um time que tem muitas deficiências, com um elenco que tem muitas deficiências na sua formação. Nota 6 por Fábio Carille. E o Vasco agora com 5 pontos empatado com o Lanús, e na segunda colocação pelo saldo de gols, vai brigar pela primeira colocação, provavelmente jogando na Argentina. O Vasco agora volta a campo contra o Cruzeiro em Uberlândia, jogo difícil, o Cruzeiro com uma equipe também formada aí por medalhões, mas que não tem encaixado ainda. Cuidado com o Caio Jorge, que é um jogador que faz muitos gols, perigosíssimo, e Vasco tem que voltar mais uma vez no Brasileirão a ter a necessidade de somar pontos, querer somar pontos. Pode tentar buscar o empate, mas pelo menos um pontinho o Uberlândia aí não pode ser descartado para o Vasco continuar ali pelo menos até a 10ª colocação, ali não ficar muito abaixo. Então uma partida perigosa contra o Cruzeiro em Uberlândia. O Vasco precisa somar pontos, não pode dar brecha, começar a perder, porque se começa a perder, começa a se distanciar do bloco da frente e se aproximar do bloco de trás. Então é isso, galera, volta aí pro pós-jogo de domingo, Vasco, Cruzeiro e Vasco em Uberlândia. É isso, galera, valeu, saudações vascaínas sempre, fui!